Olá pessoal do VN, boa tarde, aqui Marcel, beleza? Tudo bem pessoal? Uma tarde abençoada para todos nessa quinta-feira. Pedindo aqui para vocês ativar o sininho, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, deixar seu like, deixar seu comentário. Esse canal é feito para vocês. Turma, iniciando mais essa quinta-feira aqui, para falar um pouquinho de Vasco. Jogo de domingo chegando, Vasco treinando forte, se preparando para o jogo com o Sport. Mais um jogo decisivo, um jogo chave talvez do campeonato. Vasco pontuando, tudo para se classificar. Ganhando vai estar praticamente classificado. Empatando bem encaminhado. Agora se perder vai depender de outros resultados também, né? E principalmente dele mesmo, mas com muita pressão. Arena, o jogo será na Ilha do Retiro. Ontem mais de 10 mil ingressos, deve ter a carga máxima de 19 mil. O Vasco trabalhando, a tendência é a equipe, né? E com a base que foi, né? A única substituição é o Léo Matos, e aí sim a grande dúvida da equipe, se vai entrar o Miranda, se vai entrar o Danilo Bosa, e ele vai botando o Quinteiro na zaga. O restante da equipe é a mesma, praticamente. Thiago Rodrigues, a lateral direita em aberto. Bosa ou Quinteiro, caso o Bosa vá para a direita. Conceição e Edmar, que ainda é dúvida, mas deve jogar. Se não jogar, entra Paulo Vitor. Yuri, Andrei e Marlon. Nenê, deve para o jogo sim. Na minha opinião, erroneamente, mas deve ir. Figueiredo e Aguinaldo. É um jogo decisivo, que o Vasco tem que ter muita transpiração, muita saúde, jogar com sabedoria, saber sofrer, enfrentar a pressão do adversário e não cometer erros. Porque se for essa fórmula, iremos ganhar esse jogo. Alguma coisa me diz que o Vasco não perde mais nesse campeonato. E temos grande chance de ganhar esse jogo. Mas não pode ter erros individuais, como foi contra o Grêmio, contra o Bahia, o que custaram a derrota. Se o Vasco jogar certinho com inteligência, ganha o jogo. E ganha bem, jogando bem, com uma boa performance. Eu acredito nisso, mas tem que ter muita raça, muita garra, a equipe jogar fechadinha, sair no contra-ataque, com velocidade, movimentação, para fazer o nosso gol. E o meio campo congestionado, truncado, onde seja o cérebro da equipe. Muita marcação, muita pegada, muita saúde, porque o time do Sport também é bastante limitado, tem uma defesa pesada e lenta, e a torcida vai pressionar. E uma hora a pressão acaba se tornando favorável para a gente. Então tem que jogar com inteligência para conquistar sim uma grande vitória. Informações importantes, turma, que o Vasco deve viajar no sábado para Recife, tá? Eu vou fretado, que dê comodidade e tranquilidade para os jogadores. Pressão vai haver, estão fazendo um clima de final de Copa, clima de Libertadores, mas são jogadores experientes, tem que saber lidar com isso. Bom, devem soltar fogos, perturbar, enfim, isso dá mais motivação e estímulo para os jogadores dentro de campo mostrar sua força. Lembrando que hoje o Vasco joga no Sub-17 da Copa do Brasil, o primeiro jogo das semifinais com o Grêmio, à tarde, deve passar na TV, no Sport TV. O Vasco precisa de um bom resultado para depois decidir em casa. É um jogo bom para ver o Estrela, ver o Ryan, ver o Paulinho, ver essa garotada, o Felipe e Gabriel, que tem um futuro brilhante no Vasco. Dois jogadores da base subiram ontem para a transição profissionais, o lateral Matheus Julião e o atacante Eric Marcos. São duas boas joias que bem trabalhados vão dar frutos, hein? São dois bons jogadores, a base do Vasco fazendo um grande trabalho. Lembrando também, turma, que o Vasco, né, já tem negociações avançadas para o Ryan renovar esse contrato, que ele é filho do ex-zagueiro do Vasco, Valquimar, e já tem olheiros aí do clube da Europa. Então o Vasco tem que amarrar, o jogador vai fazer 16 anos, é muito importante, né, segurar esse garoto e renovar o contrato dessa joia. Lembrando que tem o Luquinha, que veio do Sport, hoje nesse elenco também um futuro, uma joia brilhante, que o Vasco vê com muito bons olhos. Turma, hoje a rodada da Série B continua, hoje tem um jogo do Operário com o Brusque, os jogos que interessam o Vasco é o de amanhã, que tem o Ituano e Criciúma, né? E principalmente domingo com Grêmio, Bahia e Vasco e Sport. A rodada é muito importante, que pode decidir já, de uma certa forma, o mapa desses clubes do acesso e também, né, que vão cair. Então o Vasco tem que estar atento e conquistar na hora certa mais uma vitória fora de casa. Contra o Operário, o Vasco quebrou 3 tabus. Ganhou o time de virada depois de mais de 80 jogos. Ganhou um time fora de casa depois de 8 derrotas fora de casa. E venceu o Operário fora de casa sem o Yuri, que até então o Vasco não tinha ganho sem o Yuri. Então, tabus são feitos para ser quebrados. E vão para ganhar o Sport e ganhar dentro de Recife. Tá certo? É isso aí, Pio. Lembrando que hoje à noite temos o Quintal Vascaíno às 8h30, com a presença ilustre da Tereza Borba, filha do nosso lendário ídolo Barbosa.
Venha participar, venha fazer parte, venha deixar sua pergunta, seu comentário. Vamos falar de Barbosa, falar de história, falar de Vasco. O Vasco é a história do Brasil. O Vasco é a história do futebol brasileiro. 8h30, aguardamos você. Venha fazer parte. Tereza Borba, filho do nosso ídolo, o goleiro Barbosa. Tá certo? Uma ótima tarde para todos, uma ótima quinta-feira.